Como prometido, a gente vai atender a todos e desta vez atendendo ao pedido do querido Keuri Oliveira. Muito obrigado, estou aqui na nossa bela Manaus, aí no Teatro Amazonas, para poder mostrar esse vídeo para vocês. Então vamos lá. Bem-vindos ao Mistério do Mundo, eu sou Bruno Alves. E que tal as próprias palavras, né, do Criador do céu e da terra, nos explicando como é o real formato da Terra. Então, eu quero dizer que eu não discuto com uma pessoa, né, que não sabe nem em que momento da escritura quem é que está falando, né? Então, eu não discuto mais com pessoas assim. Como é que vai discutir uma pessoa com total desconhecimento, né? Não sabe nem quem é o autor das palavras ali, então não tem como discutir com uma pessoa assim, porque o conhecimento é pífio, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: deixado bem claro, né, para vocês terraplanistas que entenderam. Eu tenho certeza que o globalista entendeu também que a pessoa, né, que se dizia teólogo, não sabia nem quem estava falando no momento certo. Então todo mundo viu, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que tal as próprias palavras do Pai, daquele que criou os céus e a terra, que te criou a mim, né, a imagem e semelhança dele? Que tal as próprias palavras dele, né? Então, para isso a gente vai no texto de Jó, né? Então, aquele texto de Jó você não pode pegar, porque esse é o problema de quando você pega textos isolados para explicar a escritura, né? Então, eu peço que leia ela de forma linear, que você pegue lá do capítulo, comece lá no 29, vá até o 42, que você vai entender muito bem o que significa todas esses capítulos de Jó. Jó estava lá com seus problemas, né? Com as suas feridas, com a sua vida, né? Então o que ocorreu foi o seguinte: é que tinham alguns amigos que estavam colocando Jó para baixo, Jó contra o Criador e tudo mais. E eram mais velhos inclusive, e um rapaz que estava lá, que também era amigo de Jó, que era o amigo fiel de Jó, ele vem com as palavras, né, mostrando para Jó as maravilhas do Criador. E Jó estava dando ouvido para os amigos infiéis. Então é óbvio que essas palavras, que são de Eliú, o amigo de Jó mais novo, né, que nenhum deles sabia disso, nenhum dos globalistas, é porque não adianta, se não tiver o espírito não interpreta a escritura, é assim. Então por isso eles não enxergam, né? Mas vamos lá. No texto de Jó diz assim, né, nesse texto de Eliú fala várias coisas. Eu estou cheio do espírito, inclusive tem uma hora que ele fala assim, só vocês lerem lá, eu não vou ler tudo, né, estou apenas falar algumas passagens. Então, depois você pega e lê tudo, que para aí ninguém te engana, ninguém consegue te ludibriar quando você lê tudo. Então, ele fala para Jó: acaso como Deus estendeste o firmamento, que é sólido como espelho fundido? Então, quando ele fala isso, as palavras dele, ele estava cheio do Espírito, né? Então, ele faz uma bela, né, revelação de como é o real formato da Terra. E depois, logo depois disso, preste atenção, Eliú era um amigo fiel, certo? Então um amigo fiel, conforme as escrituras queriam mostrar, ele não ia falar mentiras, né? Então tudo que ele falou, ele fala várias maravilhas do Criador ali, e uma dessas é essa. Mas só que logo depois, gente, quem desce é o próprio Criador num redemoinho, correto? Então, gente, não confundam quando Cristo fala para os fariseus, tá, que eles nunca viram nem ouviram o Pai, porque os fariseus só se ligavam lá na lei de Moisés. Então Cristo fala para eles que eles não viram e nem ouviram a voz do Pai. Então era específico, ele falou: e nem o Pai habita em vós, falando para os fariseus. Então não confunda, ele estava falando para uma gama de pessoas específicas. Então quando o Messias fala aqui, então Jó, sim, o redemoinho veio, tá? O Criador veio num redemoinho e mostrou para Jó, e ele continua, ele desce, dá um pito, né, dá uma exortada, vamos colocar assim, em Jó, e nos amigos infiéis, né, e continua, ele completa o que Eliú estava falando sobre ele. E tem duas, agora é a voz do próprio Criador para Jó, né? Então vamos ver o que ele diz aqui. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Olha só que coisa legal. Queria até agradecer o Alan, que me chamou a atenção para isso, né? O Alan do canal Alan Terra Plana, obrigado. Então o que acontece? Olha, isso aqui é a voz do próprio Criador falando com Jó.
a terra toma forma como barro sobre o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Agora, para vocês entenderem o que é um sinete e como a terra toma forma, eu vou mostrar para vocês aqui o que é um sinete. Um sinete, aqui se você pegar, o Wikipedia vai dizer que ele explica assim, é um selo, né? É uma peça que mesmo existindo desde o início do terceiro milênio antes de Cristo na Grécia Antiga, foi de larga utilização, né? Nos séculos 16 a 18. Então o sinete nada mais do que esse negócio que ele é tipo um carimbo, né? Como se fosse um carimbo ali, e carimbo em alto relevo, né? Então olha como a terra toma forma. Olha como é o sinete e como a terra toma forma. Isso é a voz do próprio Criador falando, né? Circular e com seu relevo. Claro, a terra é plana, circular, mas com seu relevo, como mostra o sinete. E essas não são palavras nem de Eliú, tá? E Eliú, cheio do Espírito, falou sobre o firmamento, mas aqui é o próprio Criador falando para Jó. Olha como a terra toma forma, hein? O sinete, olha lá, quando o sinete carimba lá, ó, o que acontece? Plana, circular, com seu relevo, né? Então é muito simples, né? Então vamos lá. E no mesmo 38:14, que é a voz do próprio, esse é 38:30, né? Quando o Criador desce no redemoinho. E agora 38:14, que também é o próprio Criador falando. Não, esse é 38:14 que eu li para vocês, do sinete, né? Todos viram a forma do sinete. Agora eu vou mostrar 38:30. Olha que coisa incrível. Também me chamou a atenção, foi o Alan. Obrigado. Como debaixo, olha só, como debaixo da pedra as águas se endurecem e a superfície do abismo congela, né? Então a gente mostra a imagem aí da terra plana circular com as suas bordas de gelo, né? Tem até, vamos ver se eu acho outra, eu vou ver se eu acho outra tradução aqui, ó. Não tem para onde correr, né, gente? Não tem para onde correr. Vamos ver se tem outra tradução aqui. Quando as águas, olha só, acaso você sabe, né, falando para Jó, quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo congela, a pergunta do Criador para o próprio Jó, né? Então ele diz que a terra se molda, né, como um sinete ali, plana, circular, com seu relevo, um sinete ali, o carimbo com alto relevo, redondinho, que era utilizado antigamente lá pelos... Então, e agora ele diz, quando as águas, isso é a voz do próprio Criador, quando as águas se tornam duras, você conhece esse lugar? Ele perguntando para Jó, quando as águas, claro que Jó não conhecia, né? Quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo congela, então, qual é o formato da terra segundo as Escrituras, gente? Tem alguma dúvida? E quando ele fala, né, que ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada, ele quer dizer, ele só dá característica para o norte, né? Isso é simples, né? A única característica é o norte, porque na terra bola tudo é vazio, cara. Tudo está sobre o vazio, leste, oeste, o noroeste, o sul, o norte, então é muito simples. E suspende a terra sobre o nada, ele quer dizer que as próprias mãos dele são que sustentam a terra, e não nenhuma deusa chamada gravidade, tudo isso que eles inventaram. É o próprio Criador que sustenta. Tem coisas que é para os homens saberem, tem coisas que não. Então, como ele sustenta a terra? Com suas próprias mãos. Então, segundo as Escrituras, né? Então, pessoal, eu acho que esses textos de Jó, primeiro, os amigos infiéis, aí vem um amigo fiel que mostra também o real formato da terra, para ele, se ele é um amigo fiel, não iria contar mentiras, é óbvio, o Eliú. Então, Eliú, cheio de espírito, conta, depois vem o Criador, não para brigar pelas palavras de Eliú, mas sim para brigar, para exortar Jó e os amigos infiéis. Não Eliú, que estava falando todas as perfeições do Criador. E depois o Criador continua, inclusive, concordando, né? Ele fala sobre o sinete, ele fala sobre a superfície do abismo que congela. Então tudo isso, gente, só corrobora, segundo as Escrituras, com uma terra plana, ok? Então essa discussão aqui é sobre as Escrituras, né? Então eu não vou ficar jamais discutindo com uma pessoa que todo mundo sabe quem é, né? Lá o Stefan. Eu não vou ficar aqui discutindo, dando resposta, apenas mostrando, porque
uma pessoa que mostra total desconhecimento, né? Porque eu tenho as escrituras, cara. Por que eu vou acreditar em teólogo famoso? Se lá nas escrituras tivesse escrito assim, sigam os teólogos no futuro, né? O Messias falando, o próprio Criador falando, não. Ele deixou escrito para mim ir lá e ler, interpretar e entender. E não para me estar seguindo a cabeça de teólogos aí, né? Você pode pegar todos esses teólogos, pegar a teologia deles e enfiar lá onde vocês queiram, né? Porque não serve para nada, infelizmente. Para mim, é lixo filosófico. Esses grandes teólogos que tiveram por aí. Então, claro, eles tiveram um bom objetivo, eles tiveram um ótimo objetivo de manipulação, de manipular as pessoas de acordo, né, com o que eles queriam defender, segundo a religião deles. Mas eu tenho a escritura ali para me ler, qualquer um pode ler, lê lá, de Jó, de 29 ao 42, que você vai entender que é isso mesmo que aconteceu. Jó tinha os amigos infiéis e o amigo fiel. Os infiéis botavam Jó contra o Criador. Vem Eliú cheio de espírito e conta as maravilhas do Criador. Aí o Criador desce no redemoinho, inclusive a situação do firmamento. Eliú fala. Depois o Criador desce no redemoinho não para exortar Eliú, que estava falando a verdade. Seria um amigo fiel, ele não estava falando em verdade, né? Então o Criador desce no redemoinho para exortar Jó e os amigos infiéis e continua. Todas as palavras que Eliú começou, ele simplesmente termina, né? E fala essas coisas que eu acabei de dizer aqui, o próprio Criador falando o formato da Terra, né? Que ela toma forma, está aqui, vamos lá no 14. A Terra toma forma como barro sob o sinete. Então vocês viram que é o sinete, aquele carimbo, e aí, ó, como fica, ó, plana, circular e com seu relevo. O próprio Criador falando. Então, se vocês quiserem acreditar nesses homens da ciência, né, nesses homens da pseudociência, que ainda assim, com sua ciência, não provam nada, não tem nenhum experimento empírico, é puro misticismo, né, como a questão da gravidade, todas essas questões da relatividade, teoria do Big Bang. A gente sabe muito bem de onde vem, do misticismo das teorias ocultas lá. Então a gente sabe de onde vem. Já que estou cansado de falar isso aqui. Vocês sigam esses homens, que a gente continua com os nossos experimentos científicos empíricos e acreditando sempre na palavra do Criador e não de homens, né? Então é isso. Estaremos sempre juntos aqui em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original e outra. Não acredita em mim, porque eu não faço demagogia, né? Então leia lá, Jó 29 ao 42. Eu não quero justificar a escritura a partir de interpretações de teólogos famosos, né? Então eu quero que você faça a interpretação das escrituras segundo o Espírito te manda fazer. Vai lá, lê e vê que você vai entender quem está falando certo e quem está falando errado. Então você mesmo pode tirar a conclusão. A escritura está aí para você ler, não é para você acompanhar a interpretação de terceiros, né? Então vamos, é muito simples. Obrigado, gente. E é nessa hora que o Global chora e mamãe não vê. Tamo junto, pessoal.